It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma série, está na série de conteúdos que eu estou programando, são 10 conteúdos, este é o terceiro. Se você tiver interesse por alguns dos outros conteúdos, inscreva-se no canal, aperte o sininho aí, comente, curta, etc, etc. Hoje a gente vai falar sobre hierarquia, para o bem e para o mal. A hierarquia ela está na natureza, na origem da maneira da gente se adornar, da gente se vestir. Nós temos essa necessidade de se diferenciar e o homem, como um bicho muito besta, ele passa a querer se diferenciar e mostrar as suas vantagens sociais, as suas vantagens como uma classe dominante. Então, desde os faraós, por exemplo, a gente tem ali uma necessidade de se mostrar superior, uma necessidade de impor os nossos privilégios, e através disso nasceu uma espécie de hierarquia, a quem se espelhar, a quem seguir. Isso tem um status até que biológico, se a gente for ver pelos nossos animais, né? A maneira dos animais se portarem em relação a esses comportamentos, e talvez até a maneira como eles aparentam esteticamente, né? Como eles são naturalmente adornados. E isso até hoje é refletido em nossa sociedade. A gente tem discursos vestimentários na rua que a gente pode delimitar ali determinada classe social, determinada parcela de influência na sociedade que essa pessoa tenha. Na indústria da moda, a hierarquia ela se deve principalmente por 2 aspectos, né? O primeiro é essa delimitação de classes sociais, e o segundo é na própria história da indústria da moda, né? Como que ela se desenvolve, e são em 2 polos, eu costumo colocar em 2 polos, e esses 2 polos eles são desenvolvidos, depois ali ele tem ali umas cruzas de definições, né? Que eu considero como luxo, né, no quesito mais exclusivo, de peculiaridades, etc., e a massa, né, ou seja, o povão, o que está mais difuso, mais popular. O início da alta costura vem com Charles Frederick Worth. Em 1858 ele funda a sua Maison em Paris, a Maison Worth, ou Casa Worth. E aí ele rompe com aquela função de que o costureiro era um mero artesão que fazia simplesmente o que os nobres e alta burguesia pediam. Ele começa a impor os seus estilos, ele começa a aplicar etiquetas e a fazer eventos com desfiles.
Ele tem ali uma origem na alfaiataria masculina, quando ele ainda morava em Londres, mas ele muda-se para Paris quando ele começa a trabalhar com tecidos, e aí ele desenvolve essas coleções. Também o lance da sazonalidade ele também começa a impor, e Paris era propícia, era já um solo fértil para isso. Talvez ele tenha ali só percebido o que poderia vir, porque era um reduto artístico, um reduto estético de muita expressão e de muita urbanização também. Então a vida noturna ela fervilhava mais em Paris do que em qualquer outro lugar, pelo advento da eletricidade. Então ele tem ali, talvez ele tenha tido esse tato, esse tipo de perspectiva de que Paris teria um desenvolvimento propício para a alta costura. E aí ele começa a lidar com as costuras em si, começa a desenvolver isso, e Paris vira a capital disso, porque até hoje. Após 10 anos da criação da Maison, em 1968, ele se vê obrigado a criar um sindicato para lidar com o número de profissionais que ele tinha e também para regulamentar toda a questão trabalhista dele, proletariado de luxo. Então ele cria ali a Câmara Sindical de Costura, Fabricantes e Alfaiates de Moda Feminina. E aí, de roupas femininas, né? E aí também tem um detalhe que o Poporé, ele se torna um dos assistentes da marca. Logo após a morte de Worth, ele está ali como principal assistente da marca. E ele também compreendeu muito o legado que o Worth deixou. Só que ele precisa, então, desenvolvendo isso, ele cria, então, a Câmara Sindical de Costura Parisiense. E por que Paris e não França? Porque é o seguinte, Paris ela se difere do mundo inteiro, inclusive da França, por esse advento tecnológico, talvez, pela repercussão artística, pelas suas escolas, por tudo que desenvolveu. Mas ele tem a cidade em si tem essa necessidade, e ele compreende essa necessidade e cria essa Câmara Sindical. Em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, o Lucien Lelong era presidente da Câmara e ele muda esse status da Câmara para uma federação sindical de alta costura. Isso se deve por quê? Porque na época o Hitler queria mudar a alta costura de Paris para Berlim. Então ele fala, não, você não vai tirar a alta costura de Paris, e ele delimita a alta costura como algo que só pode ser produzido em solo parisiense. E isso é muito importante porque após a Segunda Guerra, a alta costura ela foi extremamente, ela foi fundamental para a reestruturação da cidade, né? Então ela serviu tanto como causa quanto como consequência de uma Paris desenvolvida pós Segunda Guerra. Bom, a alta costura ela ainda é o setor mais luxuoso da indústria da moda, só que ela tem algumas peculiaridades que eu posso falar em outro capítulo, mas eu vou citar brevemente aqui. Temos as maisons, que são as casas, elas precisam ter um espaço físico. O térreo já é a loja e o primeiro andar é um salão de atendimento exclusivo para suas clientes. Eles precisam ser localizados no Triângulo do Ouro, que são entre 3 avenidas, a Champs-Élysées, a Montagne e a Georges V. Gente, o meu francês é péssimo, eu não tenho contato com a língua francesa e eu não tinha como pesquisar no Google hoje, então conformem-se com esse francês aí. A arquitetura do prédio precisa ser reconhecida, e essas clientes que são atendidas no primeiro andar, nesse salão exclusivo, são clientes que não costumam frequentar os desfiles. Ou seja, temos mulheres de sheiks, mulheres de representantes de Estado, geralmente do Oriente Médio, África, estrelas de Hollywood, etc. As roupas devem ser feitas à mão, elas são únicas, ou seja, não tem uma réplica dessa roupa, não tem ninguém que tenha uma igual.
E elas são provadas no mínimo 3 vezes no corpo da cliente. Então tem todo esse desenvolvimento. Algumas não conseguem instalar, então eles reproduzem um manequim conforme o corpo da cliente, né? E essa peça é desenvolvida e ali você consegue reduzir esse número de provas. Esses ateliês eles precisam ter no mínimo 15 funcionários e no mínimo mais 20 funcionários técnicos que trabalham em oficinas, ou seja, oficinas de bordado, de pedraria, de beneficiamento têxtil, enfim. Ainda assim, essas oficinas elas não precisam ser no próprio prédio da Maison, no Triângulo Douro, mas precisam ainda ser em Paris. Os preços das roupas eles variam numa faixa mais conhecida entre 10 e 300 mil dólares. Mas também tem roupas aí que chegam na casa dos milhões, que dependendo do desenvolvimento, se tem pedrarias, de todo o custo, dos processos, eles podem chegar a esse valor. Todas essas maisons precisam ter no mínimo um perfume no catálogo. Elas desfilam 2 vezes ao ano na Semana de Moda Parisiense. Antes, quando foi institucionalizado, eram no mínimo 72 looks, hoje já são só 25, entre diurnos e noturnos. E um lance que é muito comum de se ver, mas não é obrigatório, é o vestido de noiva no final do desfile. Isso é importante porque muitas dessas consumidoras, 2.000 são consumidoras de alta costura, é a estimativa que a gente tem hoje no mundo inteiro, 2.000 mulheres. Dessas 2.000 mulheres, só 200 mulheres são consumidoras decorrentes, colecionadoras, que compram praticamente toda a estação, né? Todo desfile compram alguma, em toda a coleção compram pelo menos uma peça. Além dessas daí, as outras elas são consumidoras eventuais, então elas vão comprar para o seu baile de debutante, vão comprar para o casamento, vão comprar para um evento importante, mas não são consumidoras de todas as coleções. Também, normalmente se desfila apenas peças femininas, então é muito raro ter alguma peça masculina de alta costura. De uns anos para cá, a Givenchy e a Jean Paul Gaultier conseguiram desfilar algumas peças masculinas. Aí está algo a ser discutido, né? Porque é muito interessante inserir o homem no cerco da alta costura, mas também porque agora, né? A gente pode discutir isso daí mais para frente. Em outros países a gente tem temos movimentos correspondentes à alta costura. Por exemplo, na Itália temos a alta moda. Nos Estados Unidos e na Inglaterra nós temos o high fashion, o high style. E isso delimita muito também em uma questão de institucionalizar, né? Tipo, são iniciativas às vezes desses próprios países. No entanto, algumas marcas da alta moda, por exemplo, na Itália, elas servem também à alta costura parisiense. No caso, por exemplo, a Versace. A Versace ela serve para a moda italiana como uma correspondente da alta costura parisiense. E para a cultura parisiense, ela corresponde a uma alta moda, a uma alta costura da Itália, né? E aí tem os membros correspondentes. Também tem os membros oficiais, né, os de cadeira cativa ali na alta costura, nessa câmara sindical, que eles podem sair ou por iniciativa própria, ou se o presidente tiver argumentos suficientes para eles saírem. Mas normalmente eles que elegem o presidente, então é muito raro isso daí acontecer, né? Então são cadeiras cativas. Depois tem os correspondentes, que são esses que são de outros países, e tem os convidados, que são costureiros emergentes e que estão ali, né, estão tentando e a Câmara fica de olho, e aí quando eles cumprem requisitos mínimos que a Câmara acha importante, acabam inserindo. Aí tem outros detalhes, né, que um vestido pode levar mais de 100 horas para ser feito,
o lance do público que eu falei, as roupas que não são vendidas, elas são patrimônio das maisons, então eles ficam ali num acervo e depois são emprestadas para eventos e tal. E ela sobrevive hoje através tipo do perfume que é vendido, das marcas de prêt-à-porter de luxo. A Chanel, por exemplo, ela sobrevive e muito da parte de acessórios, então ninguém compra, é muito raro alguém comprar um vestido de alta costura da Chanel. Prêt-à-porter de luxo também é muito difícil de comprar, mas é um pouco mais acessível você ver alguém com uma bolsa da Chanel ou com um sapato da Chanel. Então tem esse lance aí. A alta costura é onde é menos rentável para a marca, mas é de extrema importância para delimitar a identidade da marca e para fomentar ali o processo criativo de toda a cadeia que a marca vai ter. E aí a gente passa para o outro marco, que seria a indústria de massas, né, que também tem um ápice histórico. A partir da Revolução Industrial. A gente tem ali um impulso muito forte da cadeia têxtil, só que não é o suficiente ainda para a sociedade se mancar que ela pode consumir freneticamente. Então, isso daí vem apenas com o impulso social após a Segunda Guerra, que muita gente passa a viver mais nas cidades, a urbanização ela fica mais forte, então logo as roupas mudam, o produtivo também muda, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e a forte adoção de estilos que eu falei no primeiro capítulo. Então ali começa a surgir a moda mais parecida com o que a gente tem agora. Tanto que o prêt-à-porter de luxo ele começa a se desenvolver aí também como uma indústria de massas. O Yves Saint Laurent, por exemplo, ele aderiu à moda hippie através de uma coleção de prêt-à-porter de luxo. Ele deixou de se dedicar apenas à alta costura e ele passou a se dedicar também ao prêt-à-porter. Por quê? Porque ele viu ali que tinha uma capacidade de consumo muito alta, que a sociedade tinha mudado, então ele precisava ali, tipo, entre anos 60 e 70, ele mudou um pouco essa maneira de pensar, foi um dos primeiros. Também teve a era de ouro de Hollywood, né, com grandes atrizes e tal, e o público passou a se espelhar mais. Depois do cinema mudo passar a ser o cinema falado, o público começou a se espelhar mais, então ele queria se vestir mais. Antes, uma atriz de cinema mudo, ela era vista como uma prostituta, era legal de ver, mas não podia se copiar em casa, né? Elas passavam aquele batom forte, aquele olho bem expressivo e tal, só que em casa você não podia fazer aquilo, né? Você dava um beliscãozinho aqui, passava um pó de arroz, ficava parecendo um defunto, mordia a boquinha assim para dar uma corzinha e só. Era uma maquiagem bem básica. Você não podia nem a pau parecer com uma atriz de cinema. E aí, com o cinema falado, foi quebrando um pouco isso, porque a expressão não precisava ser tanta, era algo mais sutil, era algo mais parecido com o que se utilizava no dia a dia, então começou ali a ter um pouco mais de identificação, uma identificação permitida. Então a gente tem ali um dos cases de sucesso, é a Joan Crawford no filme Larry Linton, em 1932. E o vestido foi reproduzido a ponto de vender na loja de departamento Macy's. E aí ele se desenvolveu, foi uma febre, né? Também temos o Marlon Brando em Um Bonde Chamado Desejo, em 1947, que ele traz a t-shirt, a camiseta, pela primeira vez como um item do vestuário público, que antes era uma espécie de roupa de baixo, e aí a gente começa a ver essa t-shirt se desenvolvendo até hoje ser carne de vaca, a gente usa em tudo quanto é lugar. E aí, tipo, a partir dessa indústria de massa, se desenvolve o fast fashion. Então, este fast fashion é onde vai parar essas tendências da alta costura. Elas vão, no movimento mais comum, elas vão decaindo até parar no fast fashion, que é o mais popular e o mais acessível. E o mais rápido também. No entanto, a alta costura ela não é isenta da responsabilidade do que a moda se tornou.
Se ela tem essa sazonalidade frenética, essa aceleração, a alta costura também foi responsável. Mas, após a Segunda Guerra, a gente tem que admitir que tudo foi impulsionado, né? E tornou-se, então, né, o que a gente conhece hoje como fast fashion. Tinham até impulsos na própria produção. As barras das calças, por exemplo, se você tinha uma estação, uma barra mais afunilada e baixa, né, mais próxima do pé, na outra estação ela era mais larga e para cima, ou vice-versa. Porque assim você não tinha, você como consumidor não tinha como simplesmente cortar a sua barra de calça. Você precisava de tecido para fazer uma barra mais alta e mais larga. Então, tinham esses tipos de técnicas mercadológicas, mas também de produção, para fazer o público comprar mais. A mesma coisa com cores, né? E até pouco tempo atrás, as saias elas mudavam mais entre coleções, os casacos mudavam menos. Hoje em dia já é um pouco mais incerto isso, de que vai ser o que mais vai mudar vai ser saia ou calça e o que menos vai mudar vão ser os casacos. Hoje a gente tem lojas, marcas por aí que lançam coleções a cada 10 dias, mas não é só isso que é o fast fashion. O fast fashion ele é muito mais profundo do que isso. Nós temos uma maneira de ver o mercado e é uma maneira que é quase um sinônimo a essa indústria de massas. Então o fast fashion, na verdade, ele tem uma fundamentação de consumo desde esse lance de consumo conspícuo que a gente tem. Então não é apenas uma maneira frenética de produzir, de consumir, de descartar. Lógico que tudo isso tudo é muito problemático, tudo é muito problematizante, na verdade, né? A gente pode ver muito. Só que eu ainda acredito que as críticas ao fast fashion são ainda muito precárias, né? A gente critica muito por acabar com o ecossistema, parari parará, o que mais polui, mas a gente não critica, por exemplo, que pessoas estão morrendo através disso, que pessoas estão trabalhando e estão morrendo no trabalho para ter essa cadeia frenética. Só que ao mesmo tempo também, eu já critiquei muito e hoje em dia eu vejo que essa postura de crítica ela é ainda elitizada, porque a gente tem acesso, né, a gente possui o privilégio de repensar esse consumo e algumas outras classes não possuem esse privilégio. Elas não têm acesso a esse conteúdo que a gente tem e elas têm certeza de que elas precisam consumir para serem vistas. E se a gente ainda pensa assim, imagina ainda outras pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Eu acho que é muito além da superficialidade do mercado. Além disso, a gente tem o slow fashion, que em alguns casos não está se mostrando tão slow assim, é mais uma hipocrisia e uma maneira totalmente errônea de ver o mercado, né? Temos ali brechós, também upcycling, tem vários movimentos que estão nessa hierarquia, ou tentando desviar um pouco da hierarquia, mas acaba sendo parte da hierarquia. E também tem o que é muito, muito colocado em pauta, um comeback do homemade, né, do lance caseiro, de se aproveitar, de consumir pouco e consumir bem, armário cápsula, temos o demi couture, que é demi couture, que é uma maneira que está entre o prêt-à-porter de luxo e a alta costura, né, que é algo que não é tão institucionalizado assim, então a gente consegue subverter tanto as questões do fast fashion quanto as questões da alta costura, que também é chamada como couture essentiel, e esses movimentos eles são importantes. Então essa cadeia da indústria da moda, essa maneira de funcionar, essa maneira que signos passam de uma classe dominante até as classes menos abastadas, são de extrema importância, né, no nosso contemporâneo, e a gente precisa conhecer para poder
transgredi-las, para poder subvertê-las. Não adianta nada a gente ter um anseio, um objetivo de quebrar com paradigmas, por exemplo, acabar com a figura da Miss Universo sem ter o concurso de Miss Universo. A gente precisa ter aquele evento e colocar a gorda, colocar a negra, colocar todo mundo ali, a transgênero, para poder subverter. Não tem como subverter o desfile da Victoria's Secret se não há o desfile da Victoria's Secret. Então é por isso que a gente tem uma transgênero, por exemplo, cearense, que agora vai estar presente. Então é muito importante ainda, não é que a gente tem que pedir o fim dessas hierarquias, o fim dessas delimitações da maioria das classes dominantes. A gente precisa sim prezar pela transgressão, pela subversão desses falsos paradigmas, desses paradigmas cheios de moralismo e que na verdade não estão servindo a ninguém a não ser uma classe dominante tacanha. Bom, essa é a minha opinião e eu tenho outras opiniões, eu poderia falar muito, a gente pode falar em outros capítulos exclusivamente sobre alta costura, a gente pode falar sobre esses outros movimentos, falar um pouco mais sobre indústria de massas, falar um pouco mais sobre moda e entretenimento, que eu não falei tanto aqui. Mas comentem, vejam o que vocês queiram mais, o que vocês querem mais. Deem like, inscrevam-se, cliquem no sininho para ter notificações. A palavra da semana que vem, que eu posso falar um pouco mais sobre algumas coisas que eu falei aqui também, que talvez seja um reflexo, a palavra da semana que vem é Brasil. Não me esperem aqui de Carmen Miranda, mas se alguém tiver alguma dúvida já sobre esse tema, alguma coisa sobre que queira falar sobre o Brasil, compartilhar comigo, é só entrar em contato. Um beijo, tchau, tchau.